Salve Maria, sou missionário São Roberto. Cara, quando eu penso que eu já vi de tudo, e cada dia eu me impressiono com os protestantismos, cara. Os caras tá usando a patrística pra tentar destruir o dogma da Imaculada, da infabilidade, virgindade de Maria. Para ele aqui, alguns padres apostólicos declara que Maria é pecadora. Cara, a visão... A verdade será conhecida pela igreja, pelo magistério. E todos os pais apostólicos, todos, unânimes, são defensor da Virgem Maria. Ali está o cursilho para provar que já foi confirmado, já combatido as heresias. Certo? É simples, cara. Olha só. O dogma da Imaculada Conceição. São 4, né? Quais são? São 4 dogmas da Imaculada Conceição, da Virgindade de Maria no decorrer da história. 4 grandes verdades de fé, respeito de Nossa Senhora. Maria, mãe de Deus. Língua grega que Theotokos, né? Certo? Foi o ano 431, no Concílio de Éfeso, primeiro deles. Depois, no ano 369, o Concílio de Latrão, no conhecimento mais como o Concílio Romano, definiu o segundo dogma de fé, respeito de Maria. Maria sempre virgem, isso é o reconhecimento que Jesus não afetou. Conhecimento não afetou. Jesus não afetou a virgindade de Maria, nem antes nem depois. E Maria não teve outros filhos. Olha só que interessante. A terceira grande verdade de fé, exatamente o tema da Imaculada Conceição, foi saudoso Papa Pio IX, lá em 1854, que declara o anúncio pro mundo inteiro esta grande verdade de fé, sendo assim concebida sem a mancha do pecado original. Veio ao mundo, nunca pecou. Isso pelo fato especial, porque no corpo de Maria se formaria mais tarde o corpo de Jesus. Cara, é um dogma de fé, cara, proclamado pelos pais da igreja, pelo Papa. Mas tem um pai apostólico que não concorda, meu irmão. Quem não vai definir não é os padres apostólicos, é o cursilho. Como houve aqui na história. Olha só, ele vai usar a patrística de forma teniciosa. Catar uns versículos que eu não vou aprofundar muito, porque é muita palhaçada, cara. Olha só. E aí, gente, paz do Senhor Jesus a todos. Mais um protestante diz que é o conhecedor da verdade. Gloriosa e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Os antigos e a Imaculada Conceição de Maria. Só ele tem os documentos, acesso. Quer saber mais que os padres apostólicos. Quer saber mais que a igreja. Quer saber mais que os pais apostólicos declaram unanimemente. O motivo desse vídeo, é para mostrar a vocês as fontes, as citações que eu trouxe na live com o Lucas Banzoli, e o nosso irmão Pedro Gaião, que são 2 apologistas brilhantíssimos, Fundamento de homens, sobre apologética de homens, doutrina de homens, referentes, à Imaculada Conceição de Maria, certo? E como os cristãos dos primeiros séculos não só desconheciam, como também negavam essa heresia pelagiana nos primeiros séculos da igreja, não somente para trazer as fontes, as citações na íntegra. Eu vou tentar colocar os links das citações que eu usei na descrição do vídeo, certo? Para que não haja dúvidas de que não houve... E o dogma
Ó, o quarto grande verdade de fé foi proclamado no dia 1º de novembro em 1950, que era solenidade de todos os santos pelo seu saudoso Papa Pio XII. A gloriosa Assunção de Maria em corpo e alma para a glória celeste. Ó. Onde que a igreja liga, está ligado. Teve um concílio para definir isso. Lá no 1º século já não tinha essa visão ainda. O dogmas estava surgindo com a passada do tempo, com a passada tradição. Claro que você não vai achar lá no 1º século o dogma da Virgem Maria, da Imaculada. Mas lá no 3º século você vai achar uma imagem, sim, pintada pelo evangelista São Lucas. Uma imagem via sacra de Nossa Senhora amamentando o Messias. Claro que você não vai achar lá em 1º século, 2º século, o dogma da Imaculada Virgem Maria, a Imaculada Conceição. Claro que não, cara. Vai com o decorrer dos tempos. Que interessante. Eu tenho um estudo profundamente aqui que eu fiz do professor Felipe, mas não vou entrar em questão disso, né? Ó, segundo, ó, o dogma Imaculada Conceição, 8/12/1854, o Papa Pio IX, bula infalível de Deus, nós decretamos e definimos que a doutrina segundo a qual, por uma graça e um privilégio essencial. Olha só. Então, por que o dogma é reconhecido? Porque teve um concílio proclamado pelo Papa Pio IX. Pio XII, né? Pio XII. Em 1950. Então, meu irmão, não adianta querer distorcer a patrística, mudar a história, mas não tem como, cara. A verdade, divina e universal da fé será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. De que não houve alguma coisa tendenciosa, e também, certo, deixando claro que tem algumas fontes que eu utilizei que não estão disponíveis na internet, né? Elas estão disponíveis em livros, certo? Que infelizmente alguns trabalhos patrísticos antigos, somente pessoas dos séculos passados tiveram acesso, e ou essas passagens, essas citações, elas estão muito difíceis de se alcançar via internet, né? Ou elas simplesmente se perderam e você só consegue encontrar ela em alguns livros, né, de apologistas cristãos protestantes. Então a sua fonte é livros protestante. Você vai ler a patrística católica, está de acordo com o magistério. Você vai ler a patrística protestante, tem adulteração. Então a sua fonte é livros protestante. Então já está fora, meu querido. Todos os pais apostólicos são católicos. Eles não são contraditórios contra o pastoreio. E só você tem essas fontes, a igreja tem toda essa fonte. Toda a documentação. Como já mostrei uma aqui. Mas vamos lá, né? Então, a fonte sua é fonte protestante. Então, é patrística protestante. Totalmente distorcida. Antes dos séculos passados, certo? Dito isso, eu espero que você aproveite, que você seja edificado mais e mais na fé do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E vamos lá. E, inclusive, eu quero aproveitar também para fazer algumas pequenas correções, certo? De algumas coisas que foram ditas na live, certo? Para que depois nenhum engraçadinho venha dizer, mas ele falou coisas duvidosas, né? Não que eu tenha que provar nada para ninguém, porque a minha consciência é limpa, né? E quem sabe do meu coração é o Deus Todo-Poderoso, né? Mas é bom que se faça isso para que se tape todas as brechas e depois ninguém venha com nenhuma conversa mole para o seu lado, né? Então, vamos trazer as citações na íntegra, vou tentar colocar as fontes na descrição, certo? E
vídeo, espero que você curta e que Deus abençoe sua vida poderosamente. Beleza? Vamos lá. Começando com Justino de Roma. A citação que eu usei foi Diálogo com Trifão 95, onde ele diz: toda a raça humana encontra-se sob uma maldição, pois está escrito na lei de Moisés: maldito todo aquele que não... Vamos ver quem é esse aqui? São Justino de Roma. Está declarando que todos têm pecado. Mas Maria, ela é uma exceção. Tá citando aqui Justino de Roma. É um país da patrística. Claro que vai citar a patrística que agrega a ele. Não agrega o magistério, a verdade. Mas vamos lá. Permanecem todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Ninguém tem feito nada com perfeição. Nem você vai se atrever a negar isso. Alguns mais e outros menos têm observado as ordenanças prescritas. Se aqueles que estão sob esta lei parecem estar sob uma maldição por não ter observado todos os requisitos, quanto mais estarão todas as nações que praticam idolatria, seduzem jovens e cometem outros crimes. Se o Pai de todos eles desejou que seu Cristo tomasse sobre si a maldição de toda a família humana, sabendo que depois de ter sido crucificado e morto ele ressuscitou, por que você discute sobre ele que se submeteu a sofrer todas essas coisas de acordo com a vontade do Pai, como se ele estivesse amaldiçoado? Não vos lamenteis antes. Pois embora o Pai o tenha feito sofrer essas coisas em nome da família humana, ainda assim você não cometeu o ato em obediência à vontade de Deus. Pois vocês não praticaram a piedade quando mataram os profetas, e que nenhum de nós diga, se seu pai quis que ele sofresse isso, para que por suas pisaduras a raça humana deva ser curada, não fizemos nada. São Justino de Roma está falando de Jesus Cristo, está falando que todos pecaram. Está falando de Maria, que é pecadora? Nada de errado. E para que todos entendam o contexto dessa citação, logo antes, no capítulo 88, Justino Mártir vai dizer que o pecado de Adão não excetua ninguém. Vamos ver aqui a citação. Agora nós sabemos que ele não foi para o rio porque ele precisava do batismo ou da descida do Espírito como uma pomba. Assim como ele se submeteu a nascer e ser crucificado, não porque ele precisava de tais coisas, mas por causa da raça humana. Atentem bem, que desde Adão caiu sob o poder da morte e da astúcia da serpente, e cada um dos quais tem cometido transgressões pessoais. Então ele estava falando aqui que o pecado de Adão não tem exceção de ninguém, Maria inclusa. Ele acrescentou ali, Maria inclusa, né? Certo. Não tem exceção de ninguém, então é Cristo sendo perfeito, o verbo se fez carne no ventre de Maria, de uma mulher pecadora. Justino de Roma não está falando de Maria não, meu querido. Viu como eles manobram o texto de acordo com a Bíblia? Distorce também para tentar provar que São Justino de Roma está falando que todos pecaram, inclusivemente Maria, sem exceção. Se Maria pecou, se Maria tivesse pecado, como veio o verbo que é perfeito? O verbo que é santo. Numa mulher pecadora? Aonde São Justino está falando isso, protestante? Nossa, você é o conhecedor da verdade. Está usando patrística, os pais apostólicos, falando que Maria é pecadora. Então os pais apostólicos da patrística protestante são todos divisores. Uns defendem a Mariologia, outros a Pupina. Olha só. Vou usar um Santo Epifano. Santo Epifano de Salaminas. Olha só, vai dizer mais um pai da patrística.
Então, os pais da patrística são contraditório protestante. Sua visão é, mas a visão católica não. Olha só, ele pega o texto de Daniel 2:34 para provar que Maria é virgem. Aí ele explica que a pedra é Cristo, que deslocou sem intervenção humana. A virgindade de Maria, ele foi gerada nela sem intervenção de homens. E ele arrebata todos os deuses falsos desse mundo, porque ele é o Deus verdadeiro que vem por meio de Maria, sem intervenção de homens. Daniel 2:34. Se você conhece a patrística, você conhece esse texto. Então, outra aqui, ó. Santo Agostinho. Ó, faz outra interpretação sobre o túmulo que Jesus foi colocado. Ninguém tinha sido colocado no túmulo. Virgindade de Maria colocaram-se uma pedra e quando Jesus ressuscitou, ele não abriu a porta. Foi o anjo que rolou a pedra. Jesus ultrapassou aquela pedra sem romper. Santo Agostinho diz: o túmulo também é a virgindade de Maria. Cristo entrou, ninguém tinha entrado. E ele saiu e ficou lacrado por ele, é Deus, porque ele é Deus. Então, eu faço a pergunta, cara, os pais apostólicos são contraditórios? Bom, mas ele vai usar outra aqui da patrística. Visão protestante, claro que tudo protestante prega é contradição. Porque o protestantismo não acredita no magistério. Os protestantistas não acreditam nos pais apostólicos. Como um protestante tem vergonha na cara você está usando um pai da patrística para distorcer a igreja, para distorcer a doutrina de Cristo? Se você mesmo não acredita no magistério, os pais da patrística acreditavam no magistério. Então, você está seguindo, estudando pais da patrística, São Justino, Tuteliano, Orígenes, Clemente de Alexandria, Cipriano de Catato, mas você não se converte a essa igreja. Adianta que você ter referência, toma uma pancada dos pais apostólicos, que você não acredita no magistério que os pais apostólicos acreditavam. Meio contraditório, né, meu irmão? Você é tão sabidão, você é tão inteligentão que já vi suas lives nos seus debates, você é todo poderoso, conhece a verdade. Para mim não passa de mais um esgoto, mais um fanático, mais um perseguidor da igreja, mais um Saulo. Saulo conhecia a doutrina, conhecia a escritura, mas mesmo assim perseguia a igreja. Depois se converteu, começou a amar essa igreja, que é mais um das colunas. Usa. Tertuliano, conhecido apologista do segundo século, ele vai dizer o seguinte, ó. Segundo século ainda tem o dogma definido de Nossa Senhora? Não tem, meu querido. Não tem. Mas vamos lá. Toda a alma, em razão de seu nascimento, tem sua natureza em Adão, até nascer de novo em Cristo. Além disso, é imundo o tempo todo que permanece sem essa regeneração e, por ser impuro, é ativamente pecador e impregna até a carne por causa de sua conjunção com a sua própria vergonha. Ele ainda diz mais na referida obra: assim como nenhuma alma está sem pecado, veja, ele não excetuou Maria aqui, também não há uma alma sem sementes do bem. Portanto, quando a alma abraça a fé, sendo renovada em seu segundo nascimento pela água e o poder do alto, então o véu da sua corrupção anterior é retirado. Olha como eles distorcem. Os pais apostólicos estão falando do pecado de Adão e Eva, a origem, como se originou o pecado, entrou por um homem. Pela desobediência. O pecado veio e teve uma cooperadora, Eva. Deu fruto, Adão. No Novo Testamento tem uma cooperadora para entrar a graça, Maria, a nova Eva, Cristo, o novo Adão. É isso que os caras não entendem. Os pais apostólicos não estão falando que toda alma impura diante. Meu irmão, é simples entender. Os pais apostólicos é unânime. Maria, ela foi preservada do pecado original para dar à luz o verbo. É isso que os caras não querem entender. Isso é mistério, cara. Por isso que teve um cursilho
para estudar a tese, porque muitos hereges na história surgiu como tem hoje nessa autoridade. Templa a luz em todo o seu brilho. Também é absorvido pelo Espírito Santo, assim como em seu primeiro nascimento é abraçado pelo Espírito profano. E é aqui que eu quero chegar. Ele fala o seguinte: pois somente Deus é sem pecado, e o único homem sem pecado é Cristo, já que ele também é Deus. Então veja, Tertuliano... Olha só, ele falou que é aqui que ele quer chegar. Eu tenho uma resposta para ele. Já que os apologética católica não dá, aqui ó. Pois somente Deus é sem pecado. E o único homem sem pecado é Cristo, já que ele também é Deus. Então, se Jesus Cristo ele é sem pecado e ele é Deus, então, se Maria é pecadora, aquilo já cai por terra. Esse esgoto dele, essa interpretação da patrística. Ó, se Deus é sem pecado, você pega aqui, vamos de Bíblia um pouco. Lucas. Olha só. 1,42. E clamou em alta voz: bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Se o ventre é sem pecado, se o fruto é Deus, sem pecado, então Maria, ela é sem pecado, porque para gerar Deus, o Emanuel, o homem perfeito, tem que vir de uma mulher perfeita para gerar o perfeito. É aqui onde que ele quer chegar a defender essa tese. Então, pois somente é Deus sem pecado. Então, esse Deus que é sem pecado, o verbo se fez no ventre, João 1,14, no ventre de Nossa Senhora. Então, tem que ser uma mulher perfeita, sem pecado, para gerar o perfeito, para gerar o puro, para gerar Deus. Como uma mulher que que herdou o pecado original de Adão e Eva, vai dar à luz o perfeito pastorzinho. Aonde? Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como. Conhece o fruto pela a árvore pelo fruto. E o fruto pela a árvore. Quer conhecer a santidade de Maria? Estuda o fruto. Então não tem como. Foi preservada sem pecado. Não tinha como Maria dar à luz sendo impura ao Deus que é puro, que é perfeito. E também dá uma coisa muito interessante. A segunda pessoa da Santíssima Trindade desposou ela. Para desposar ela tem que ser uma mulher pura e perfeita. E a sombra do Altíssimo, Lucas 1,35, assombrou Nossa Senhora com sua sombra. Então, o próprio Deus estava na vida dela. Então, tem que ser uma mulher perfeita, meu querido. Não vem com esses argumentos, essas patrísticas todas sua aí, fundo de quintal, distorcida, visão protestante. Irmão, olha só, nós também conhecemos patrística também. O básico, mas dá para dar um show também. Não vou nem citar mais aqui, tem mais vídeo ali, eu vou fazer outros vídeos amanhã. Mas isso aqui eu fiquei, e tem pessoas que elogiando ainda essa palhaçada. É só. Santo Ambrósio, a porta que estava fechada, Ezequiel 44, 1 e 12, tem prefiguração também da virgindade na escritura, não só na patrística. Aqui, ó. Santo Ambrósio. Foi a sua virgindade, através dela, o Senhor Deus de Israel entrou por ela, e ele avançou e veio a esse mundo por meio desse ventre. Olha só, tem que ser santa, um ventre santo, sem ruga, sem mancha. Esse ventre ficou preservado, intacto, porque o portão que Deus passou permaneceu fechado para sempre. Isso é anterior de Santo Agostinho. Claro, meu irmão, você não ama a igreja, cara. Os pais apostólicos amam a igreja. Poderia citar aqui, ó,
Santo Ambrósio de Milão, São Cassiano, no ano 360, ó. Claro, no primeiro século, no segundo século, não vai ter ali. Meu irmão, São Jerônimo, ó, São Jerônimo concebeu Jesus Cristo sem compaciência, uma virgem, como virgem, deu ela a luz como virgem, permaneceu para sempre. São Jerônimo, que é anterior de Santo Agostinho, em 360. Olha só, cara. São Cirilo de Jerusalém, se citou também São Cirilo também. Deixa eu ver. Não, São Cipriano. Ele vai, vamos, São Cirilo, ano, ó, 375. Por isso, ó, são unânimes, mano. Se tem um que é contraditório, é problema dele, cara. Mas quem define tudo isso aqui não é São Máximo, São Cirino, Santo Agostinho, não. É o Cursilho. O Papa bate o martelo, ponto final. Virou dogma de fé. Aliciado na Sagrada Escritura e na tradição. E não é estéreo. Que é o São Cirilo de Jerusalém, ano 375. Ó. Por isso, confesso que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, que por sua própria causa foi gerado do Pai, onde todos os mundos, quando ao tempo ele, por nossa causa, se fez homem, através do Espírito Santo, na sempre Virgem Maria. Meu irmão, meu foco não é debater com você, o meu foco é pregar a palavra. Se só ver o argumento católico e ver o argumento protestante e procurar na Bíblia estudar na história. Claro que ele vai defender a tese dele, porque ele é protestante. Claro que não vai defender o magistério. Mas o magistério tem pessoas da patrística, pais apostólicos, que defenderam essa tese. O protestantismo surgiu em 1700. 16 séculos de atraso. Isso aqui é no ano 375. Nem sonhava ainda protestantismo. Santo Epifânio também fala, Santo Epifânio, vamos aqui ó, o escrito protestante, o escrito de Lutero. Já vou. Dessas palavras de Mateus e de Marcos não se pode concluir que após o parto Maria teve consórcio conjugal com José. Não se deve querer nem dizer isso. A obra de Lutero, edição Eimar, tomo 11, página 323. Lutero não acreditava que Maria e José teve vida sexual. Teve filhos depois de ter filhos. Depois, Lutero diz assim: Maria é mãe de Deus. Sempre, ó, os fundadores, os reformadores. Cara, assim, Maria é mãe de Deus, sempre virgem, antes, durante o parto. E lá só gerou Jesus. E ela não teve outro filho. E nem contato com José. Página 314, lá os escritos de Lutero. João Calvino e Wesley também acreditava. E só o Reforma Protestante desse século, de 2000 para cá, meu irmão, é um esgoto. Os próprios fundadores acreditavam. Isso aí você não mostra, claro, né? Salve Maria, sou o missionário Céu Roberto. Amanhã vai ter mais vídeos, né? Vamos procurar mais na história, defender a nossa fé católica. Salve Maria.